A graça e a paz. Aqui quem está falando é a missionária Evelyn. Hoje nós vamos estar lendo Eclesiastes capítulo 3, que diz que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do sol. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de chorar e de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo para ajuntá-las. Tempo de se calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Nós sabemos que a nossa vida ela é feita de fases. E por que não aprender a lutar e a fazer o que é correto nos tempos de crise e de tribulação? Nós vemos aí pessoas se apropriando do bem alheio com preços exorbitantes nas verduras, na gasolina, no botijão de gás e em todos os demais produtos aí do mercado, como se fossem viver o último dia de suas vidas e necessitassem de tanto dinheiro. Dinheiro esse que não os pertence, mas que está sendo adquirido com usura. Temos que ter em nosso coração, meus amados, que o tempo da crise, o tempo da dificuldade, é o tempo também de se doar. Em Eclesiastes, capítulo 11, fala: atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias o achará. Reparte o que você tem com 7 e até com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Tempos de crise é tempos em que nós devemos refletir sobre a nossa vida e que tipo de ser humano nós estamos nos tornando. Não é um tempo em que nós temos que ser oportunistas e fazer aquilo que nós achamos justo e correto diante dos nossos olhos. Lembre-se que o que é certo em qualquer tempo ou ocasião. E o que é que vai nos nortear para o que é certo e vai nos trazer à luz da realidade daquilo que deveria ser feito? Só quem pode nos mostrar a verdadeira verdade, porque existem falsas verdades. Quem pode nos mostrar a verdadeira verdade é o Senhor Jesus através da sua palavra. Não vamos nos aproveitar da desgraça alheia. Porque da mesma forma em que eu meço, eu sou medido por Deus. E o Senhor, Ele está contemplando aí tudo o que está acontecendo no nosso país. E para não bastar a situação precária em que nós estamos vivendo, né? Existem ainda pessoas que falam, eu sou contra a manifestação, eu sou a favor. Quando a discussão ainda está no campo da inteligência, no campo da mente, no campo da razão, até que se torna uma discussão satisfatória. Mas depois, pessoas que conhecem tanto a palavra estão brigando, se degladiando, se humilhando publicamente, como se fossem donos da razão. Muitas vezes, meu amado, é melhor nós perdermos a razão e ficar com a palavra de Deus, porque o Senhor nos orienta a não entrarmos em discussões vãs, que só causam escândalo. Vamos amar em tempos de crise. Vamos preservar o respeito em tempos de crise. Vamos preservar a vida em tempos de crise. Ninguém é tão miserável que não tenha algo para dar para outra pessoa. Vamos repartir o nosso pão, tanto o pão físico como o pão espiritual. E nos lembrar que o Senhor, Ele não perdeu o controle das nossas vidas. Portanto, Ele não perdeu o controle dessa nação. E o Senhor vai bater o martelo em favor daqueles que o buscam com sinceridade. Mas, se o arroz faltar da nossa panela, se o pão faltar da nossa mesa, se não tivermos leite para dar para os nossos filhos,
Será que ainda seremos filhos de Deus e serviremos e honraremos a esse Deus com o nosso comportamento e com as nossas palavras? Será que eu vou perder a razão e ficar como um nércio, um louco, gritando com os meus irmãos e dizendo que eles não têm direito de se manifestar? O direito de se manifestar é algo constituído, garantido por lei. E nós não podemos questionar a manifestação. Mas nós podemos questionar as ações não para chamar a atenção das outras pessoas. Nós temos que questionar as ações para que, se erradas, não venhamos cair no mesmo erro. E se certas, nós devemos apoiar e orar para que o melhor de Deus venha sobre a nossa casa e a nossa nação. Todos estão cansados de tanta corrupção. Mas se nós pararmos para prestar atenção, dentro do nosso lar, dentro de nós mesmos, a corrupção é algo degenerativo, contido em nós. Que nós temos que todos os dias pedir orientação a Deus, pedir esclarecimento a Deus, pedir a graça de Deus para que nós não venhamos nos corromper. Porque há um convite diário para que o nosso eu cresça e Cristo diminua. E a partir do momento em que eu aceito esse convite, eu estou me corrompendo, porque a carne é corrompível, mas o Espírito clama, Abba Pai. Clame ao Senhor. Deixa o seu lado espiritual crescer. Deixe o seu lado espiritual se desenvolver. Deixe com que a sua voz espiritual clame a Abba Pai. Clame por socorro. Vamos nos esvaziar das nossas razões. Vamos nos esvaziar daquilo que nós pensamos que somos, daquilo que nós pensamos que já nos tornamos. E deixar realmente Deus fazer parte da nossa vida para que a corrupção que está no mini mercado até o Congresso Nacional venha a ser banida das nossas vidas. A nossa má conduta diária nos leva à destruição. Mas o Senhor, Ele nos leva a nossa vida, a vida eterna. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor pela sua vida pessoal. Porque eu não posso agir diretamente na vida de alguém para mudança se eu não tenho mudado. Se eu não tenho buscado essa santificação, se eu não tenho buscado ser um ser humano melhor. Então, como é bom, né? Vulgarmente falando, observar a vida do vizinho, as ações do vizinho. Mas quando nós chamamos a atenção para nós mesmos, aí sim nós vemos o quanto nós precisamos de transformação, de mudança. Lance, meu irmão, seu pão sobre as águas. Reparta o seu pão. Reparta os seus bens. Reparta boas informações. Reparta a verdade. Distribua ela nos 4 cantos da terra, sendo que o Senhor, Ele está vendo e vai recompensar a cada um segundo as suas obras. Lance o seu pão sobre as águas. Porque pode ser que nesse país o tempo de chorar chegou. O tempo de prantear chegou. Mas isso não pode modificar o nosso caráter. Isso não pode nos roubar as características de Cristo que nós já adquirimos com tanto sacrifício. Não vamos discutir nem entrar em discussões tão vãs e tão sujas quanto essas discussões políticas são. Mas vamos orar e vamos clamar e vamos proclamar a verdade que só está em Cristo Jesus. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, a sua casa e operando Deus, quem impedirá? Que o Senhor Jesus abençoe você e a mim e nos dê graça para prosseguir nesses momentos difíceis. Um abraço a todos. Shalom.